Olá, meu nome é Cleiton de Almeida Mercedes, eu sou formado em técnico em edificações, foi a minha primeira formação e depois de muitos anos, depois de 30 anos aproximadamente, que eu consegui ingressar na faculdade de arquitetura. Primeiro quero agradecer a oportunidade de poder fazer parte, né, do seu sucesso, né, e dizer que eu me sinto muito honrado em poder fazer parte desse seu momento, em poder ser entrevistado, né? Mas vamos lá. A minha percepção sobre a profissão de arquitetura, eu poderia dizer que eu sou suspeito para falar, né? Porque é uma paixão desde a infância, onde eu sempre gostei de desenhar. Mas quando se fala em arquitetura, eu costumo dizer que ser arquiteto é muito mais do que isso. Ser arquiteto é uma dádiva, cara. Ser arquiteto é um dom, né? É uma graça de Deus. Por quê? Porque dentro dos estudos, né, da teologia, o estudo declara que o ser humano é um ser tricotômico, onde ele é subdividido em corpo, alma e espírito, onde o corpo é a matéria, o espírito voltará a Deus, a essência, e a alma é onde ficam os nossos sentimentos. E é justamente nisso em que o arquiteto precisa desenvolver, não é? Ele lida com os sentimentos e as emoções do seu cliente. A percepção que eu tenho sobre a arquitetura, ela é muito mais além do que você sentar na frente de um computador ou você sentar numa prancheta e desenhar no papel manteiga, né? Fazer um rascunho, um sketch e apresentar ao seu cliente. A percepção de arquitetura que eu tenho é lidar com vidas, é lidar com emoção, é lidar com sentimentos. É você ser aquela pessoa que ajudou alguém a realizar o seu sonho. Então a arquitetura, para mim, a percepção que eu tenho de arquitetura é justamente essa, o privilégio de você lidar com pessoas e você auxiliar essas pessoas a se encontrarem, a realizarem os seus sonhos, não é? Ainda falando sobre a percepção da arquitetura, baseados na tríade vitruviana, né, que foi um filósofo e arquiteto, né? Vitrúvio, ele se baseava em 3 fundamentos, né, que além das questões de beleza, tinha a questão da função e a questão da firmeza e estabilidade. Então, nessa percepção, o arquiteto ele não pode só basear-se na beleza, né? O arquiteto ele precisa se dedicar às questões estruturais, aos sistemas estruturais, para que ele possa ter essa noção de como a sua arquitetura vai engajar. Ele tem que ter esse discernimento e procurar se desenvolver. Obviamente que o arquiteto não entrará na seara na engenharia civil, mas é uma percepção em que precisa estar aliado de forma que a arquitetura venha conter esses 3 princípios básicos de firmeza, né, de utilidade e de beleza, ok? Outra percepção, minha percepção na arquitetura é o lidar com o urbanismo, né? Onde o urbanismo ele trata o sujeito urbano como na coletividade, baseado nas questões sociais, econômicas e culturais. Levando em conta que também deve-se pensar nas questões da mobilidade urbana, da acessibilidade, né? No estudo da cidade, e que é desde o princípio baseado no estudo da cidade perfeita, né? Então, todos esses quesitos dentro do urbanismo, o arquiteto ele precisa, dentro da antropologia urbana, ele aprender a lidar, né, com o urbanismo e a percepção do sujeito urbano dentro dessa visão macro da cidade. Né? Eu indicaria sim aquele que tem paixão, né, e tem aptidão
pode ir que você será feliz, independente do momento, independente do que o lugar onde você vive esteja passando, falando de política, de economia, né? Eu indico sim, faça, porque é maravilhoso você se realizar naquilo que você gosta, naquilo que você sabe fazer, né? Então, a percepção de arquitetura para mim, ela é muito mais além do que somente desenhar e fazer uma apresentação. É você lidar com a emoção das pessoas e você atingir, né? Você atingir o sentimento e a expectativa daquela pessoa que depositou em você, de uma certa maneira, né? A confiança de você levar a pessoa para o caminho certo, né? Que é justamente a expectativa daquilo que ela espera de ver através da sua arquitetura. Para quem está iniciando, eu penso o seguinte: nós somos valorizados por aquilo que nós conhecemos, né? Não pelo que nós somos. Então, para quem está iniciando o curso, o meu conselho é que estude, tá? Se dedique, pesquise, aprenda com os professores, honre os seus professores, tenham responsabilidade com as tarefas que vocês prestarão durante o curso, porque na prática, essa responsabilidade você está começando a exercitar, né, para o futuro. Porque se você consegue tratar da sua responsabilidade dentro da faculdade, obviamente que você vai conseguir ter sucesso na sua vida profissional, porque é lá onde você está aprendendo a ser arquiteto, né? Então, a dica de início é justamente essa: se dedique, se aprofunde em conhecimento, honre os seus professores e com certeza os professores dará um retorno muito maior para você, porque na prática quem se dedica mais tem mais sucesso. Essa pergunta é muito bacana nessa entrevista. Por quê? Porque como eu tenho 52 anos, né? Eu sou da época em que eu desenhava na prancheta. Nós usávamos o papel manteiga, mesa, esquadro, lápis, esquadro, réguas, gabaritos para desenhar. Então eu comecei nessa etapa, né? Depois o tempo foi passando e a gente vai acompanhando, né, a tecnologia. Foi quando apareceu o advento da computação gráfica. Eu confesso a vocês que eu tive um pouco de resistência para adentrar na seara da computação gráfica. Mas só que chegou um tempo que eu fui forçado a migrar, porque senão eu iria ficar para trás, né? Nós ficamos para trás a partir do momento que nós não acompanhamos a evolução, né? Então a minha trajetória ela é bem diversificada, porque eu comecei desenhando na prancheta, depois entrei quando o AutoCAD era o suprassumo da época, né? Onde muitos gostariam de fazer o curso, porque muitos achavam que quem sabia AutoCAD era o máximo, né? Na verdade, o AutoCAD é uma ferramenta como outra qualquer, né? Assim como você desenha na prancheta, você precisa do esquadro, do compasso, das réguas, etc e tal, né? A computação gráfica, na época, o AutoCAD era também uma ferramenta. Mas ainda falando um pouco sobre a mesa e a prancheta, naquela época nós usávamos, além disso, né, as réguas normográficas, Aranha, que é um equipamento onde tinha uma ponta seca e eu colocava na régua para escrever, né? Então vocês podem fazer uma pesquisa no Google aí, pode dar um Google e procure aí o que é uma aranha normográfica, réguas normográficas e desenhos em papel manteiga, em papel vegetal. Então a minha trajetória começou disso. Aí foi quando eu migrei para a computação gráfica, começando pelo AutoCAD. Naquela época, o AutoCAD era o R14. Para vocês terem uma ideia, para fazer um render, fazer uma modelagem 3D no AutoCAD naquela época era um parto. Por quê? Porque eu precisava de aproximadamente 24 horas para renderizar uma vista, né? E vamos combinar que naquela época a computação gráfica estava em fase de desenvolvimento,
os computadores não tinham essa memória toda, enfim, as coisas foram evoluindo e os profissionais da área de TI foram descobrindo, né, que quanto mais memórias, né, o computador tivesse, mais rápido e agilidade ele teria. Então eu passei por essa transição do AutoCAD, eu conheci o Revit, conheci o ArchiCAD, conheci o Lumion, o SketchUp, não conheci o V-Ray, porque como renderizador eu prefiro utilizar o Enscape e o Lumion, né? Mas no que se trata de softwares, né? Eu conheci todos esses. Então é uma longa caminhada, né? Desde lá a prancheta até chegar nos dias de hoje com a inteligência artificial, que inclusive, né, é outra etapa da minha evolução profissional que eu devo me adaptar. Os desafios para enfrentar o mercado de trabalho, naquela época era muito mais complicado, né? Porque você só poderia sentar na prancheta para desenhar se realmente você tivesse aptidão. Ou você sabia desenhar, ou você poderia esquecer e procurar outra coisa para fazer. Porque na hora de sentar na mesa e começar a riscar, lá ali de imediato você já era eliminado. Porque, na verdade, quem desenhava na prancheta tinha que ter habilidades de desenho à mão livre, né? Então quem não tinha essa habilidade, né, de desenvolver um rascunho, de fazer uma perspectiva à mão, né, de poder fazer um estudo preliminar rápido, quem não tinha essa habilidade pode ter certeza que não teria sucesso. Na minha época eu tinha, né, essa habilidade, mas a minha maior dificuldade foi justamente na questão de agarinhar conhecimentos. Porque vocês sabem que hoje a gente tem o YouTube e qualquer dúvida que você tem, você vai buscar, né? Então você consegue resolver seus problemas dando um Google. Naquela época não tinha, você tinha que ter boas amizades, né, de trabalho, bons profissionais, você tinha que se cercar de bons profissionais. E o meu maior desafio foi justamente esse, estar perto daqueles que tinham um bom conhecimento e boa experiência para passar. Então naquela época a gente precisava de pessoas que tinham mais experiência para nos auxiliar e nos ajudar. Esse foi um dos meus maiores obstáculos, né? Que é justamente estar no lugar certo com as pessoas certas. Mas graças a Deus eu posso dizer a vocês que eu tive sucesso nesse quesito, porque eu tinha interesse em aprender, eu estava sempre antenado e atento para aprender com aqueles que me rodeavam, né? Ou seja, aqueles que eu me aproximava, na verdade. Então naquela época era assim, você tinha que se aproximar de fato, corpo a corpo, para você conseguir absorver conhecimento, porque na prática, né, você tinha que estar em contato com as pessoas e estar aberto para aprender. Esquecer um pouco a vaidade e ser humilde a ponto de perguntar por que isso ou por que aquilo, ou então dizer eu não sei, me ajude. Esse era um obstáculo que naturalmente as pessoas tinham, e eu digo a vocês que nesse quesito de interesse e dedicação eu não tive tanto assim não. Mas em termos de dificuldade propriamente dito, o mais difícil justamente é você estar próximo na época de pessoas que tinham conhecimento e experiência. Tratando-se de softwares, hoje existe uma gama gigantesca, né, de modeladores, de renderizadores, aos quais tem resultados simplesmente fantásticos. E agora, com o advento da inteligência artificial, hoje alguns profissionais se utilizam dessa ferramenta específica para fazer as suas apresentações. Como eu sou muito metódico, eu ainda não me desenvolvi me atentei para a inteligência artificial, porque na prática os programas, softwares, eles são poderosíssimos. E voltando a falar em inteligência artificial, está se tratando só de tempo, né? Tempo hábil para você fazer uma apresentação, por assim dizer. Mas quando se fala de software para aprendizado, é os que talvez você já conheçam, né? Que é o AutoCAD, que é o ArchiCAD, que é o Revit. O ArchiCAD é dado como
o Revit, né? Com as mesmas características do Revit, com algumas especificidades diferentes do Revit, né? Inclusive o Revit ele é mais popular. Tem o AutoCAD, que você vai trabalhar só com 2D, o Revit e o ArchiCAD, eles também trabalham com 2D, 3D simultaneamente, né? Mas precisam de programas renderizadores para renderizar suas imagens, como por exemplo o Lumion e o Enscape. Eu, em particular, eu já experimentei todas essas plataformas e eu não gostei muito do Revit, não gostei muito do ArchiCAD, porque na prática você precisa conhecer para poder falar, né? Então assim, como eu sou amante de desenhar propriamente dito, eu gosto de desenhar e botar a mão na massa, quem usa o Revit e quem usa o ArchiCAD, vocês quase que não desenham, né? Vocês só fazem uma planta baixa e o programa todo faz tudo aquilo que vocês precisam. Mas o bacana e o barato desses programas, né, BIM, é que eles têm todos os seus projetos complementares. Na condição de arquiteto no futuro, né, que eu já estou quase nas portas, né, de me formar, eu vou continuar usando o AutoCAD porque eu gosto de desenhar. Não é porque eu não saiba usar o Revit ou o outro, né, o ArchiCAD, é porque eu gosto na prática de desenhar, gosto de fazer corte. Inclusive, voltando ainda para o aconselhamento, eu digo a vocês que vocês se dedicam a aprender a desenhar. Aprendam a desenhar. Não se utilizem somente do software, porque na prática, no futuro próximo, vocês podem precisar de um momento em que vocês precisam demonstrar conhecimento. Olha o que eu falei ainda no começo da entrevista. Conhecimento vocês precisam demonstrar sem que vocês precisem de um software em um dado momento. Ou no próprio programa que só faz 2D em um dado momento. Você vai ter que desenhar na mão. Enfim, então é isso que vocês precisam se dedicar, tá? Dentro dessa questão do aprendizado, né, e do software, vocês podem se utilizar dessas ferramentas, AutoCAD, ArchiCAD, o Revit, né, e os renderizadores, que são, nesse exato momento que estou me lembrando, é o Enscape e o Lumion. Tem outro modelador que é o SketchUp, que inclusive vale ressaltar, falar um pouco da história do SketchUp. No passado, quando o CAD era o suprassumo da época, o SketchUp ele era o Google SketchUp. Ou seja, você entrava no Google e desenhava pelo SketchUp lá. Só que o SketchUp naquela época também não era avançado, ele era muito limitado, né? Ele perdia muito para o AutoCAD em termos de modelagem. Tinha algumas facilidades, mas o CAD demandava mais aquele status de mais profissionalismo. Hoje em dia, a gente sabe que o SketchUp se transformou de maneira exponencial e tem uma vantagem muito grande na questão das modelagens. Inclusive, o Enscape, que é um renderizador, ele trabalha dentro da plataforma do SketchUp. Então, para vocês que estão começando, eu indico o AutoCAD e o SketchUp e os renderizadores, o Enscape e o Lumion. Tratando-se de especificidades desses dois renderizadores, o Enscape ele é muito mais fácil de se lidar, porque ele não vai exigir tanto da sua máquina como no Lumion. O Lumion vai exigir uma placa de vídeo muito avançada. Então, já o Enscape você precisa somente ter uma placa on-board na sua máquina, uma máquina boa, com memória boa, com processador bom, e você vai ter um resultado excelente. Então, o conselho que eu dou, né, em termos de especialização, é vocês se dedicarem a esses programas, que cada dia que passa eles estão em imenso desenvolvimento. A captação de cliente ele é uma soma de vários quesitos, né? Primeiro começa com você ser um profissional capacitado, né? Você tem que passar conhecimento e confiança para o seu futuro cliente. Num bate-papo com o seu cliente, se você não tem muito conhecimento, o seu cliente vai perceber que você não tem confiança nem expertise, né? Então a captação do cliente começa logo de cara no seu conhecimento técnico e na experiência com que você lidar com a sua profissão. E o mais importante que eu vejo é justamente o marketing pessoal, né?
você utilizar as redes sociais, você utilizar empresas que possam te auxiliar na sua apresentação para que você possa captar cliente. Nesse quesito de captar clientes, ele é muito relativo, ele começa desde, como falei, desde lá da sua experiência profissional, do seu contato com o seu cliente, né? Porque um bom relacionamento ele é a porta aberta para outros clientes, né? Então, relacionamento hoje para captar cliente é uma das coisas mais importantes depois de você mostrar conhecimento. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade dessa entrevista, né? Mais uma vez me sinto honrado em fazer parte dela e desejo a todos vocês muito sucesso, muito estudo, muita dedicação e nunca se esqueça, honrem os seus professores. No futuro próximo vocês entenderão o que eu estou falando. Um forte abraço a todos. Sucesso!